Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Caioncast. E hoje o tema é muito importante para você que tá começando, para você que tá startando, tá sedentário, nunca fez nenhum tipo de atividade física. Nós vamos falar aqui sobre os 7 hábitos simples para começar a emagrecer. E tô aqui hoje com a Nath e com o Caio pra gente discorrer um pouquinho sobre isso, sobre os 7 hábitos que você precisa incluir aí, começar a praticar para você poder startar isso daí. Bora? Bora lá. Inclusive, vamos conceituar de novo. Eu acho importante a pessoa entender isso para ela começar a saber. Por exemplo, você falou sobre atividade física. Lembra que tem 3 tipos de categorias? A gente vai falar sobre o que a gente vai falar hoje. Boa. Né? Vamos lá. Primeiro ponto, né? O que acontece? Existe uma categoria que é a que você falou, atividade física. O que é uma atividade física? É colocar o físico em movimento. Então, passear com um cachorro é atividade física? Sim. É atividade física. O que mais que é atividade física? Varrer a casa. Varrer a casa. Atividade física. Tá tirando coisa. Tá saindo da inércia. Tá fazendo alguma coisa. É atividade física. Aí tem um segundo... mas tem um ponto, né? A atividade física emagrece? Não. Traz saúde? Não. Agora, exercício físico, né? Exercício físico é você fazer algo direcionado, com um objetivo. Começo, meio e fim. Durante um determinado tempo. Alguma coisa... que tem de forma intencional, é colocar o físico em movimento, ou seja, é uma atividade física, só que de maneira um pouco mais intencional. Por exemplo, vou fazer uma caminhada de 10 minutos. É um exercício físico? Sim. Que mais um exercício físico? Um pedal também. Um pedal. Fazer uma série básica na academia de 3 de 10 é um exercício físico? Sim. É um exercício físico. Então, agora, traz saúde? Traz saúde. Necessariamente traz resultado estético, performance, melhoria de condicionamento, emagrecimento, define o corpo, deixa você gostosa, exercício físico por si só, básico? Não necessariamente. Não necessariamente. E se deixa, digamos, é um resultado pequeno. Percentual bem baixo, né? Agora, tem uma outra categoria, mas que a gente, é legal falar aqui, mas não vai ser o tema de hoje especificamente, que é o treinamento físico, que é o que a gente faz no personal online, que além de promover saúde, promove também resultados estéticos. O treinamento físico engloba os outros dois, que é a atividade física ou exercício físico, porém, o treinamento ele tem um plus de quê? De sempre estar estimulando você a se superar, seja a ter mais força, seja a ter mais condicionamento, ou seja, é a caminhadinha que se você caminhou meia hora, que tal agora você caminhou meia hora em 45 minutos. Que tal você caminhar agora meia hora em 40 minutos? Que tal você caminhar meia hora agora em 30 minutos? Que tal você caminhar agora 40 minutos ao invés de 30 minutos, né? Em vez de fazer 3 de 10 na academia, que tal você ajustar melhor essa carga, ir até a falha e fazer uma estratégia de pico de contração, que é o que a gente aplica às vezes no personal online, usar um método X ou Y, ou seja, é sempre tirar o corpo da zona de conforto. Isso garante resultado estético, te deixa gostosa, faz você perder a barriga com mais velocidade. Isso é treinamento. Só que, como hoje o tema é para o pessoal iniciante, a gente não vai falar sobre o treinamento. A gente vai até o exercício físico, tá? Para fazer as pessoas, e não só de exercício, a gente vai falar também de hábitos. Ou seja, quais são os 7 hábitos. Beleza, por onde que a gente começa? Se você tá aí, né, parado, pessoal que não faz nada, né? Esse podcast é pra você sair da zona de conforto. E eu acredito que é uma coisa simples que muita gente negligencia, né? Que é beber água, tomar água. E poderíamos começar por aí. Poderíamos começar com isso, que é um ponto simples, de fácil acesso ali dentro da sua casa. E tem muita gente que negligencia isso, tomar água. Principalmente quem mora na região mais frias, né? Quem passa assim pelo inverno. Eu falo porque quando eu sou do norte, né? Sou de Belém do Pará. Me mudei pra Curitiba, lá o inverno é complicado. E você tende a tomar menos água no inverno. E eu que tô ouvindo, certo? Vamos lá, eu tô ouvindo, vou falar assim, não é possível que eu tô aqui nesse podcast pra ouvir que tem que tomar água. Por que tem que tomar água, Nath? Por que tem que tomar água? Seu corpo precisa, né? A gente tem um corpo ali, é 70% de água. E existe até um cálculo que tem um mínimo de água pro seu corpo, para você tomar durante o dia. Que é o seu peso vezes 35. No caso, 35 vezes o seu peso. Sim. Por exemplo, eu tenho 64 quilos. Eu pego 35 vezes 64. 2 litros e 240 ml. Então, 2 litros e 300 ali é o mínimo todos os dias. Então, se você não toma o mínimo todos os dias, a longo prazo, o seu corpo vai ter um prejuízo. Você vai ter
vai desencadear cálculos renais e por aí vai. Mas assim, você precisa o mínimo do mínimo. Quem tá ouvindo, então, faz a conta faz agora. a conta Vou fazer aí, a minha aqui, ó. 74 quilos no momento, vezes 35. Ao contrário. Não, acho que até deu, né? Não, deu. Deu. Isso aqui vai dar o quê? 2 litros e 590. Aham. Ou seja, 2 litros e meio 2 por dia litros no e meio mínimo. No mínimo. Todos Então, os dias. cada um aí agora faz a conta. Pega seu peso e multiplica por 35 para você chegar no mínimo. Ou seja, isso é o mínimo. E vamos só, antes de eu falar assim, como beber isso, né? Porque a pessoa fala, então eu posso beber de uma vez ao longo do dia, como é que funciona? Mas quais mais benefícios que você acha que... Por que a pessoa não deveria negligenciar? Porque ela vai achar assim, é bullshit. Todo mundo fala isso. Mas quando a gente né, você até mesmo falou, né, várias vezes pra gente, quando a pessoa entende o porquê, Sim. ela vai ter mais facilidade de seguir o que tem que ser feito, do que simplesmente alguém mandar ela fazer. Beba mais água. Vou beber mais água. Agora, você tem que beber mais água, por quê? Vamos lá. Primeiro para evitar problemas, cálculos renais e por aí. Mas beleza, evitei problema. Quais os benefícios eu vou ter? Um exemplo, se você sente que tem o intestino mais preso e tem dificuldade, verifica se você tá tomando água na quantidade. Não tá cagando direito. Verifica se você não tá tomando água na quantidade correta, porque se não tiver, isso aí já vai te trazer um prejuízo danado, que você já começa ali a sofrer, não vai conseguir mais ir ao banheiro, vai te causar irritação, você vai ficar presa, e aquilo vai gerando um acúmulo dentro de você por causa dessa falta de hidratação. Então, eu acredito que mais um dos pontos de benefícios é esse. Mais uns pontos. E assim, o funcionamento muscular, né? Você pega a parte muscular do nosso corpo. 70% é água. É praticamente composto por água. E se você quer melhorar a qualidade do seu metabolismo, ou seja, se você quer emagrecer com mais facilidade, se você quer engordar com mais dificuldade, a água vai ser fundamental para equilibrar, né, esse seu metabolismo. E não só questões músculo-esqueléticas, mas a questão mental também, né? Quando você tá com sede, você começa a ter influências negativas até na sua produtividade, né? Tudo que envolve mentalidade, no trabalho, raciocínio, lógico. Muita coisa é comprometida com seca. Não é igual o carro. O carro tem lá tem que ter um combustível, não, e tem até a parte da água do carro mesmo, né? Que se o carro não tem, ele ferve, né? De alguma forma. Então, assim, mais ou menos isso, né? Então, aqui estão algumas pinceladas do porquê que a água, ela vai ser fundamental nesse seu processo de emagrecimento, né? Que é sistema digestivo, né? A gente tá falando do intestino, mas até para você ter uma melhor absorção dos nutrientes que você consome ao longo do dia, para a sua digestão funcionar melhor, para enfim, você ter os benefícios que a alimentação te traz de alguma maneira, até aquela alimentação ruim, tá? A pessoa que, por exemplo, enche a cara num dia, o que acontece imediatamente depois? O organismo grita. Grita por água. Grita por água. Mas, olha só, se o organismo tá gritando por água, é porque, você chegou no estado de calamidade. Sim. Então, assim, por isso que a gente fala, né? Vai beber? Bebe sempre uma aguinha junto. Um vinho? Bebe uma água junto. Vai beber um uísque? Uma aguinha. Uma cerveja até? Bebe uma aguinha junto. Porque você vai minimizar os efeitos negativos até do álcool, excesso de açúcar. O que acontece quando você come muito sorvete de chocolate? Grita por água. Grita por água. Sim. Tudo isso. Então, a água vai minimizar os efeitos negativos que a alimentação não saudável te traz e maximizar os efeitos positivos que a alimentação saudável te traz. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi uma nutricionista falando que às vezes é possível que você sinta que está com fome, mas na verdade você está com sede. Sim. Não sei se isso é verdade, não fui a fundo, né? Não sou nutricionista para falar aqui. Mas, às vezes, você percebe. Se você está com fome, toma uma água lá. Vê se passou. Vê se deu uma amenizada. Né? Sim. E eu faço isso. Como é que eu vou saber se eu tô tomando esse mínimo adequado, se eu estou bem hidratado? Olha a cor do xixi. Exatamente. Né? Xixi clarinho, sinal de hidratação. Xixi mais esverdeado, amarelado, mais neon, sinal que você já tá desidratado. Sim. É um sinal que já tá ruim. Então, assim, tenta perceber. Xixi tem que estar sempre clarinho. Aquele xixi que você, entre aspas, nem precisa dar descarga, porque tá clarinho. Se o xixi tá muito esverdeado, sinal que tá faltando um pouquinho de hidratação. E só pra gente passar pro segundo tópico, eu acho que é importante o pessoal saber. Nath, Bianca, o que vocês acham? Eu fiz a conta aqui minha, né? 2,5 litros. O que é melhor? Eu tomar de uma vez
eu tomar esses 2,5 litros dividido 3 vezes ao dia, eu tomar... Como que eu tenho que tomar isso aí? Ao longo do dia. Eu acho que... E aí, fica até uma dica pro pessoal. Prepare a sua água do dia, gente. Pega 2 garrafas. Pega... Deixa aquilo lá cheio e vai esvaziando ao longo do dia, né? Exato. Carregue isso com você pro lugar que você for. Já deixa preparado, porque aí... Igual você perguntou, como será que eu vou saber... Tá, olhar o xixi é um indicador? É um indicador. Mas, tipo assim, prepara. Se você fez a sua conta aí, prepara lá os 2 litros e deixa visual Nem ali que for na num sua galão frente. pet de coca vazia, Exato, e vai esvaziando isso ao longo do dia, né? Tem aplicativos hoje em dia, se você for que ele vai te lembrando, né? Coloca lá o lembrete, o despertador pra te lembrar mesmo de beber. Exato. E lembrando, gente, que é a água, né? Que É a água. que isso que eu falo, suco vale, refrigerante Não vale. A gente tá falando de água. É água, gente. Tem Água que de ser verdade. água. Mas o suco tem água, beleza, mas é um plus então. Mas você não vai se hidratar com 2 litros de suco, né? O suco você vai tomar um copo, 200 ml, Exato. não é relevante. Um ponto importante, né? A pessoa, mas eu não consigo, não tenho facilidade. Mas assim, quando você se força a fazer isso, o seu corpo, depois de uns 21 dias mais ou menos, se você fica sem tomar água daquele determinado horário que você tinha cronometrado, o seu corpo já pede, você fica seco. Exato. Depois de um tempo. É só o início que fica mais difícil, mas depois de virar tomar sem sede, às vezes. Mesmo. Exatamente. Tomar sem sede. Eu tenho o hábito de tomar de manhã e já vai uma copada de manhã. Eu acordo. Acordou. Primeira coisa. E, inclusive é recomendado mesmo, por médicos. Pra dar uma limpada, Pra dar uma limpada. mas tem que tomar com limão e não sei o que. E não, gente, é água pura. Pronto, acabou. Não precisa inventar moda. Vai lá, enche um copo e pronto. E saiba, toda vez que você sentou em algum lugar, tenho água aqui? A primeira preocupação que eu tenho é essa. Eu sento pra trabalhar, primeira preocupação. Tem água? Tem internet, tem água? A gente anda com a garrafinha, né? A gente sempre anda. Exato. Sempre anda. No carro, eu ando garrafinha, ó. Eu tenho garrafinha no carro, tenho garrafinha no escritório, tenho garrafinha em casa. É garrafinha na cadeira. É garrafinha pra tudo. Sim. Então, assim, criar esse hábito realmente aí, porque é fundamental. Sim. Aí, ia falar uma coisa que é muito corriqueiro. Gente que tem dor de cabeça constantemente, já viu? Tem gente que todo dia tem dor de cabeça. Pode ter certeza que é de desidratação. Claro que. É certeza. Não. Mas a grande parte disso pode ser desidratação. Só de você estar melhor hidratado, você vai tirar esse sintoma de dor de cabeça. Sim, com certeza. Entramos no próximo tópico. Então, falaremos sobre 7 hábitos simples, tá? Simples. O objetivo hoje é tirar você da inércia, fazer você emagrecer de uma maneira... Sim, é você startar. E saiba, você que tá acima do peso, ou que precisa, de alguma forma, ser um pouco mais saudável, sente que não tá saudável, que de alguma forma, fez exames, tá tudo desregulado. O objetivo hoje é te dar um primeiro passo e para você que vai dar o primeiro passo, é mais fácil do que quem já tá, digamos, mais treinado. Aquela premissa, exato. né? Quanto menos treinado você é, mais treinável você é. Sim. E quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Então, para você que é o sedentarião ou a pessoa que precisa voltar, que treinou há muito tempo atrás, mas tá parado, saiba, seguindo esses 7 passos, você vai acelerar o processo porque você está num período de inércia, possivelmente, né? Então, é sobre isso. E esse segundo ponto, muita gente deixa a desejar, Com né? certeza. Muita gente deixa a desejar. Geralmente, isso aqui vai só em 2 refeições no dia. E olhe lá. E é contra-intuitivo. Exatamente. É a proteína junto com a alimentação. Sim. Muita gente, e principalmente quando fala que quer emagrecer, a pessoa que tende a comer a proteína geralmente só no almoço, porque não janta. Porque não Exatamente. janta. Exato. Né? Tenho um péssimo hábito de não jantar ou comer só uma bolachinha à noite, né? E acha que isso é ok, é até melhor do que janta, né? Exatamente. A bolachinha é mais leve, o chazinho é mais leve, mas não. Mas vamos lá. Proteína. Vamos primeiro conceituar, né? O que é proteína? Vamos dar exemplos de proteína. Pode começar. Ovos, né? Ovos é o mais tradicional ali. Barato, bom. Barato Não tá tão barato, não. Bom e barato, mas é mais barato que a carne. Fui comprar ovos esses dias. Eu também fiquei assustada. R$25 a bandeja com 30. Aí eu vi o peito de frango o quilo, R$7,99. Eu vou ficar semana no peito de frango. Então, a segundo ponto eu já li. O frango, né? Falando de aves. Carnes, né? Carnes magras. Carnes magras, aves, peixes, carne bovinas, tem as proteínas vegetais também, né? Sim. E inclusive, queijos, laticínios, exatamente. Só uns parênteses, né? Por exemplo, carne não é todo tipo de carne. Sim. Eu vou te falar o que eu penso por prioridade de carne. Geralmente, quando eu vou no supermercado, eu penso primeiro,
eu penso no frango, que é o mais... É proteico, é magro, é mais Melhor barato, digestivo. mais digestivo e tudo. Eu penso no frango. Ah, não tem frango ou enjoei de frango. Minha segunda opção é, de repente, pensar num peixinho mais leve. Pegar uma tilapinha, Sim. algo nesse sentido. Outra opção, não quero carne branca. Eu tô afim de carne vermelha mesmo. Eu penso em patinho, né? Uma carne magra, um patinho. Aí, geralmente, eu peço patinho moído. Que aí eu faço uma carne moída, refogadinha. Enfim, eu acho que é mais simples o preparo. É magro, é bom também. Não dá. Eu quero uma carne de porco, um lombo suíno. Um lombo suíno também é bacana. Então, assim, pelo menos é o escopo aí das 4 principais carnes que geralmente eu consumo, né? Aí você fala de laticínios. Leite, queijos e derivados. Tem proteína? Tem proteína. Só que não compara o nível de proteína com carne e com ovos. Sim. Então, assim, não tem como. Quem são os campeões? Quais são as coisas que não podem faltar na sua alimentação diária? Acho que a gente Ovos pode e falar carnes. de um geral, né? Tipo, por exemplo, proteína junto com alimentação. No caso do café da manhã. Café da manhã. Ovos, ali o queijo branco magro, né? Que Sim. é ricota, Ou ali, cottage. cottage. Exato. E Mussarela, pode? eis a questão. Eis a questão. Pode. Tem proteína? Tem, mas tem muita gordura muita junto. gordura, Gordura exato. ruim, né? Que é Exatamente. diferente. Porque tem gordura que é boa, mas é uma gordura ruim e tal. Então, assim, queijo tem várias opções, pô. Queijo Minas, ricota, queijo cottage. Mas não tem o gosto que tem a mussarela, o queijo prato, o parmesão. Tá, não tem, mas é uma questão de adaptar paladar, né? Por exemplo, se você come hoje a tapioca com mussarela de manhã, manteiga e mussarela. Coloca só tapioca. Deixa a mussarela, mas tá com os 2 ovos. Exato. Né? Põe Pra a complemento. proteína junto da Exatamente. alimentação, né? É isso. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Eu acho que a gente pode dar um cardápio no final aqui. Sim, Boa. No final. Você vai Verdade. ter uma noção, assim, no final a gente deixa esse cardápio. Você vai seguir mais ou menos isso aqui, que é o que a gente segue. Vocês podem falar até o que Sim. vocês comem. Mas vamos voltar para esse ponto da proteína, que eu acho que tem muita dúvida disso. De, tipo, isso aqui é proteína ou não é? Né? Tem gente que acha, por exemplo, eu já ouvi gente achando que a aveia é proteína. Nossa. Eu já vi gente achando que soja é proteína. E olha, tem proteína na soja, na aveia? Tem, mas assim, é irrelevante a quantidade, praticamente. É muito mais carboidrato que proteína. Sim. Então, assim, quais são as top? Ovos, carne, mas só ovo e carne. Não, também você pode variar e facilitar o preparo com whey protein. Tá aí uma função do suplemento. Sim. Mas o whey não é para quem quer ganhar músculo? Não, o whey protein é simplesmente uma proteína isolada para emagrecer, para ganhar. Então, whey, ovos e carnes é o trio, assim, top. Não, e dá para ter um whey vegano. Eu sou vegano, tem whey vegano. Exato. Né? Então, assim, 3. Aí depois disso, tem os laticínios. E depois disso, vocês podem complementar aí comigo, mas a questão, por exemplo, alguns vegetais que têm altos índices de proteína, que tem boas quantidades, né? Mas que não comparam com os ovos ainda, mas que são bons. Vegetais de cor verde escura, né? Você tem Brócolis é muito bom. brócolis, couve, espinafre. Não é à toa que tem um desenho do Popeye, né? Espinafre, rúcula. Exatamente. Que mais que tem proteína, gente? Que vocês grão podem... de bico. Pois Não, aí já entra naqueles... mas aí não... sim. Sim, mas pra quem Exato. é vegetariano, vegano, né? É uma opção? É Sim. uma opção. É uma opção. Então, assim, demos algumas opções. O que Isso são as conceituamos? proteínas, né, gente? São as proteínas. E aí a gente tá falando... Por que a gente tá falando de proteína? Porque, geralmente, ao longo do seu dia, e a gente vai dar exemplos aqui, café da manhã, lanchinhos, almoço, jantar, as pessoas tendem a consumir nada ou muito pouco de proteína. E qual é a quantidade ideal? Vocês têm essa noção? Por refeição? Tem um cálculo lá por quilo de peso também, não tem? Tem um cálculo por quilo de peso, se a pessoa objetiva emagrecimento, ganho de massa muscular, mas vamos dar um exemplo assim, mais palpável. Qual que é a média calculada, por exemplo, vamos pegar vamos falar das top, né? O whey, geralmente é um scoop. Sim. Tem gente que precisa de 2 scoop. O cara é grande, o cara precisa ganhar 2 scoop por dose, mas geralmente é um scoop, ou seja, um dosador, que é o equivalente a 25 gramas de proteína, é o suficiente para ela tomar numa refeição, ok? Ovos, varia, mas geralmente, vamos
geralmente é em torno de 2 a 6 ovos. Dependendo do sujeito, da pessoa. Do tamanho da pessoa. De 2 a 6. Porque cada ovo tem ali uma média de 6 gramas de proteína. E se você precisa de mais ou menos umas 25 gramas de proteína, equivalente a um scoop, vamos considerar que você precisa ali de uns 4 ovos em média por refeição, para poder bater ali o mínimo que você precisa, para não ficar aquém. Porque o nosso objetivo aqui é alertar as pessoas que estão ficando aquém, ou seja, está consumindo menos do que deveria. Sim. Então, de 2 a 6, vamos colocar assim. Frango, qual que é a medida interessante? Da palma da mão, né? Da palma da mão. A palma da mão. Palma da mão livre. Abre bem a mão ali, a tua mão. Depende do tamanho da mão. Depende do tamanho da mão, mas... Modo bem básico mas... Geralmente vai estar até personalizado. As pessoas que são pequenas precisam de menos um pouco. Então, assim, a palma da mão é o tamanho do bife que você precisa. Na hora do almoço ou no jantar. Que erra muito, né? Eu vejo o pessoal que tá começando, não tem muita noção, pega só um pouquinho de carne. Nossa, erra demais. Eu vejo pela minha família, eu dou conselhos e tal, mas aí você vai ver a quantidade de carne no prato. Carne eu falo de modo geral, a gente mistura, como é conhecido. Então eles pegam só um pedacinho, às vezes não dá nem a tora do dedo. Não dá, não. E sabe o que acontece na minha família? Na Bianca também, com certeza. Na tua também, Nath, com certeza. Mas o que acontece na minha família? Mas e presunto, não é carne? Né? E peito de peru. As pessoas acham que peito de peru é saudável. Saudável. Gente, peito de peru não é saudável. Deixa eu falar. Porque de onde veio isso, né? Tem excesso de sódio. Por que não é saudável? Excesso de sódio naquilo processado. Ali. Alimento processado, cancerígeno. Então, eu evito. Proteínas coisas que são proteicas, mas eu evito. Salsicha. Exato. Eu ia falar sobre isso. Peito de peru, mortadela, presunto, tudo isso eu evito. Quer dizer que o demônio, eu nunca como, são alimentos proibidos. Não, eu como, mas assim, é raríssimo. É raríssimo. Então, assim, são coisas que eu tirei. Você vai comprar, né? Eu não vou utilizar essa proteína pra compor na minha alimentação, na minha refeição, não é isso? Exato, porque a pessoa vai olhar lá, mas é proteico. Não, mas é horrível. Não consuma esse tipo de coisa. Vez ou outra, me deu muita vontade de comer um cachorro-quente. Tá tudo bem, mas a questão é, isso não pode estar no teu escopo diário, tá? E aí a gente entra até naquela premissa, né, que é desembale menos e descasque mais. Descasque mais. E isso entra para as proteínas também, nesse sentido. Perfeito. E depois a gente vai dar mais exemplos de refeições. Vamos passar pro terceiro tópico, então, que é o quê? 5 minutos de exercício. 5 minutos. 5 minutos. Pra você que tá começando, 5 minutos já seria Ativa um start. Metabolismo. Já seria o start pra pessoa, né? Sim. Olha, 5 minutos de exercício, e aí entra num ponto aqui que é o seguinte, que a gente precisa deixar muito claro para as pessoas. O que é o ideal? O que a OMS recomenda, a Organização Mundial de Saúde? 30 minutos de atividades diárias de exercício físico. Só que uma pessoa que não começou, que está em dificuldade, essa pessoa muitas vezes fala assim, mas 30 minutos, 1 hora, meu Deus, e ela acha que é muito difícil. E às vezes para essa pessoa começar. E aí funciona começar 5 minutos? Funciona. Só que tem alguns detalhes que a gente tem que abordar aqui. Esses 5 minutos de exercício, eles não podem ser extremamente leves. Extremamente, que eu digo assim, se você faz uma caminhada igual você passeia com o cachorro, 5 minutos, vale como exercício? Não vale, porque entra naquela categoria que a gente falou no começo. Sim. É uma atividade física. O que é um exercício? É aquilo que gera um esforço além da atividade física, além do normal e é mais direcionado. Então, assim, vai fazer 5 minutos, faça uma caminhada forte, por exemplo. Né? E aí você vai falar, nossa, cara, mas eu já vi até vídeo teu falando mal da caminhada, que a caminhada não emagrece. Realmente, reforço, caminhada não emagrece. O que emagrece é dieta. O grande ponto é, a caminhada, mesmo para você que não faz nada, fazer 5 minutos de caminhada forte, já vai startar você nesse escopo aqui de 7 hábitos para você começar a emagrecer. Então, pode ser um início para você, sim. 5 minutos de caminhada forte. O que é caminhada forte? Não é no ritmo de passear com o cachorro. 5 minutos. Mas 5 não não vai emagrecer. Mas vai te trazer já uma melhoria de saúde e pode ser um start para você passar para 10, para 20, quem sabe para 30. Para você entrar, né, para você entrar no escopo do que a OMS recomenda. Não, que você falou. do treinamento. Do treinamento físico. Isso. Exato. Se a gente for dividir aqui em níveis, né, a atividade física, exercício físico em segundo e treinamento físico. Pra pessoa que tá começando, startando, tem que estar ali nesse meio, né? Tem que estar no exercício. Do meio, exato. Que é o nível médio.
Eu diria que a única pessoa que vai, né, de repente, eu acho que não, mas pode ser que sim, né? Tem alguém nos ouvindo que é um obeso mórbido. O que é um obeso mórbido? É aquele obeso que não levanta nem da cama. Pra aquele cara, fazer uma atividade física já é um início. Ou seja, se ele levantar da cama uma vez por dia, ele já não levanta. E tem situações assim, tá, Com gente? certeza. É que a gente não vê. Porque até porque a pessoa fica dentro de casa, não levanta da cama. Sim. Mas pessoas assim, só pelo fato, às vezes, delas levantarem, sentarem na cama e trabalharem a respiração por 5 minutos, ou seja, só fazer respiração por 5 minutos é um início pra pessoa startar. Olha que louco. Exato. Mas a gente acredita que não é a maioria que tá nos assistindo. E a Sim. gente tá recomendando você, que possivelmente já faz a atividade física, já passeia com o cachorro, já limpa a casa, já levanta, já anda, você começar pelo exercício físico. Então a gente tá indo devagar contigo aqui, né? Na meiuca ali, mas ainda assim devagar. Né? O melhor é o quê? Fazer musculação, 30, 40 minutos. Mas se pra você isso não é o ponto ainda, então vem com a gente. 5 minutos caminhada. O que mais que pode Dá fazer pra em 5 fazer minutos? uma aula de dança, sei lá, uma pessoa que... Pode. Eu quero começar, mas não quero pegar peso agora, quero começar básico. Eu vou me matricular na academia, vou começar uma aula de dança, então, um zumba, alguma coisa, só pra ir tirando o corpo do movimento. Sim. Pode, Dá pra fazer. pode também, É parte pode do também. exercício. E o que tem que deixar claro pra essa pessoa, né? Que, eu vou entrar na academia, não gosto de musculação, eu vou fazer. Deixa eu falar, você pode continuar não gostando, eu também não gosto. Né? Você não precisa gostar, você Sim. precisa fazer. Exato. Eu não preciso gostar, eu preciso fazer. Então assim, entenda, você pode começar com uma aula de dança, você pode começar com um treininho funcional, uma alemão, uma coisinha mais básica, qualquer coisa você pode começar, qualquer coisa é válida pra iniciar, mas entenda, tem que ter prazo de validade pra você passar pro próximo nível, senão você não vai melhorar sua estética. A gente tá falando Então- de 3 níveis aqui. 3 níveis. Então, eu vou começar com uma caminhada, vou começar com funcional, não gosto de musculação, tá tudo bem, mas que dia que você vai parar de ser uma criança e ser um adulto, de falar assim, eu não gosto, mas eu vou fazer. Então eu vou fazer isso aqui até a metade do ano, ou até o mês que vem, e no mês que vem eu vou começar a musculação. Tem que ter esse dia do chega, esse dia de agora eu vou passar de fase. Sim. É igual um joguinho. No joguinho você não joga o joguinho do Mario, você faz a primeira fase. Não vai ficando difícil? Segunda fase, terceira fase. No teu corpo, pro teu corpo reagir, emagrecer, pra te dar aquele corpo que você quer, ou a saúde que você quer, você precisa ter as fases. Então tem gente que começa na fase easy, né? Dessa fase primeira fase, quer ficar só na primeira fase. Aí fica caminhando o resto da vida. E o Aí o que tempo acontece? passa, Vai né? resolver, Vai o tempo piorando. passa. Essa pessoa vai engordando e fala, ai, meu filho, eu tenho gente lá em casa que é assim, caminha a vida inteira, 30 anos, e fala, ai, não sei o que eu faço, porque eu caminho todo dia. Eu falo, eu sei, você caminha todo dia. É por isso que você não consegue. Esse é o ponto. Exato. Então, mais ou menos isso, tá? E- Vamos passar pro próximo passo. Estabelecer horário para comer. Olha, eu não sei, pra vocês, né, nós aqui, nós 3 aqui do podcast, a gente já tem esse hábito instalado e parece que é tão automático, ou seja, eu não consigo comer fora do horário que eu tenho pra comer. Né? Se você tá aqui agora, você me oferece sei lá, você quer um pãozinho? A chance são que eu vou falar não pra você. Falar, não, obrigado, já tomei café da manhã e daqui a pouco eu vou almoçar. Porque eu não tenho espaço pra comer um pãozinho agora. Porque eu tenho meus horários muito pré-definidos, muito definidos. Agora, tem pessoas que têm muito essa dificuldade. Sim. Ela fala muito sim e pouco não. Sim. Tudo que oferece é sim, é igual cachorro. Cachorro, tudo que você oferece, aí pega. Sim. Né? Cachorro vem, não importa o horário, não importa. Se você der, o cachorro tá comendo. E tem pessoa que se comporta igual um cachorro. Então, assim, não somos cachorros, somos Eu seres muito pensantes. tempo fui largada, assim, pra falar a verdade. Hoje eu tenho isso, eu tô com a minha sogra em casa lá e eu falo com ela, hoje eu bato ponto pra comer, né? Tem um horário que eu como. Bater ponto pra hoje, comer. Boa, hoje eu boa bato- analogia. eu bato ponto pra comer. Mas, assim, por muito tempo eu fui bem largada em relação a isso. Não tinha, tipo, eu acordava, na hora que eu acordava eu tomava café e depois eu almoçava, na hora que dava o meio-dia, que é tradicional, né? Meio-dia, 1 hora almoçar. Aí, eu comer à tarde, se tinha alguma coisa 2 horas da tarde, você já beliscava, ou, por exemplo, você tá no trabalho, o pessoal aparece com alguma coisa pós o almoço ali, você já come, quer, me dá. Aí 4 horas é inteira, vamos comer coxinha. Aí, à noite, chega em casa, já leva um pão, aí quando dá umas 10 horas, você janta, você vive meio desregrado. E é comum.
É comum. É comum. Tipo, eu vejo pela minha família, pessoal muito assim, bem desregrado, não tem um horário. A gente fala, hoje é comum pra mim já ter o bater ponto, né? Mas pro pessoal, não, assim, eles vivem uma realidade assim que vai deixando a vida me levar em relação à comida. Exato. Na hora que aparece na sua frente, come. E sabe uma coisa que todo mundo come e não percebe que faz mal? Né? Não é que faz mal, mas que engorda e que parece inofensivo, parece normal? Balinha, chicletinho. Os belisques, né? Os beliscos. Tipo, uma balinha. Você quer uma balinha? Quero. Quer um chicletinho? Quero. E, gente, aquilo ali, você dá uma informação, né, pro seu organismo de que precisa de insulina ali. Então, se você colocou pra dentro, o teu organismo começa a produzir insulina e tal. E tem gente que fala assim, eu tenho dificuldade de perder barriga. Esse é um dos motivos de você estar sempre dando pico ali de insulina. Ou seja, em vez de você usar esse pico e no momento certo, com o alimento certo, você fica usando ao longo do dia inteiro. Então, assim, é um dos motivos que te dá a barriga, que te faz engordar, que te deixa com o metabolismo mais desacelerado. Isso, esteticamente, falando de saúde, é horrível, né? Sem falar que tem açúcar na maioria desses alimentos. O cafezinho com açúcar. Então, Ao longo do dia muito comum, outro, né? muito comum e pode se tratar como uma refeição, porque sim. um cafezinho com açúcar tem muita caloria. Sim. Então, retira o açúcar do café. Inclusive, assim, É um dos pontos, próximos. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente falou sobre, recapitulando, água. Segundo ponto, proteína. Terceiro ponto, 5 minutos de exercício. Quarto ponto, estabelecer horário para comer. E só uma coisa para fechar de horário, né? Quantos horários para comer? Eu ia te falar isso, a gente poderia dar essas dicas, né? Vamos dar um Falar exemplo. Sim, né? eu acho que assim, Da para as nossa refeições rotina. principais, né, a pessoa precisa deixar muito bem estabelecido as refeições principais com seus lanchinhos para evitar o belisco. Porque aqui a gente falou de duas coisas, falou dos horários e falou de beliscar ao longo do dia, né? Então, assim, entre uma refeição e outra dar aqueles belisquinhos, é um hábito horrível que você Sim. precisa tirar da sua vida. Principalmente se você quer E eu emagrecer. confesso que eu tenho bastante dificuldade com isso. Hoje eu melhorei muito já, mas eu sou uma pessoa que, sim, o Caio falou sobre, né, falar muito sim. Às vezes eu aceito. Ou eu me Você permito. fala mesmo, muito Eu sim. me permito a aceitar esses belisques. Sim. Mas é uma coisa que, tipo, direto eu estou trabalhando, né, na minha cabeça pra falar, mas não. E colocar, de fato, esse horário de refeição é muito Tá, importante. falando de horário, então. Sim. Vamos lá. Pro pessoal A Bianca falou sobre os principais horários de refeição. Quais são os principais, na minha opinião, que você não poderia pular e se pula, tá fazendo alguma coisa errada? Café da manhã, almoço e jantar. Eu não consigo comer nada de manhã, meu estômago não aceita, não sei o quê. Olha, existem estratégias, jejum, não sei o quê. Existem estratégias que se o nutricionista te passa de acordo com a sua rotina, talvez faça sentido fazer um jejum, de repente fazer 1, 2 refeições por dia. Só que isso é a exceção. A gente tá falando aqui de um padrão mais aplicável para a maioria das pessoas e que se você não sente fome de manhã, alguma coisa tá desregulada no teu organismo. Tem alguma coisa Sim. errada Tem alguma aí. coisa errada. Eu não sinto fome, tem alguma coisa errada. Não, eu acordo muito cedo, é por isso que eu não sinto. Às vezes acorda muito cedo realmente e realmente não sente fome. Tá tudo bem, mas num primeiro momento que você sentir fome pela manhã, você vai fazer sua refeição. Então o ponto é café da manhã, almoço e jantar. Essas são as três. Ou seja, o mínimo de 3 refeições você tem que garantir. Agora, o que pode ficar melhor do que isso? Você ainda embutir entre essas principais um lanchinho, mas um lanchinho, não um lanchinho coxinha, né? É um lanchinho com os nutrientes certos. Então, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, na metade desse tempo, embutir uma mini refeição. Entre o almoço e o jantar, embutir uma mini refeição. E ainda, se você é uma pessoa que dorme tarde, algo assim, você ainda pode embutir ainda algo que a gente chama de ceia, que é pós-jantar. É como se fosse ali, jantou e passou 3 horas, você não foi dormir ainda. Talvez faça sentido alguma mini refeição ali também. Ou seja, de 3 a 6 refeições é o padrão ideal. E isso vai depender muito da rotina da pessoa, né? Se isso vai encaixar uma Nutri, com certeza poderia Com explicar certeza, isso melhor, com né? certeza. E mostrar de acordo com o que a pessoa... Você não vai acordar Exato. 10 horas da manhã, tomar um café, fazer o lanchinho às 11 e almoçar meio-dia. né, gente? Exato. Pelo amor de Deus. Exato. E a exatamente. gente tá aqui num papel de trazer pra vocês Informação. dados
estatísticos, de informações do padrão, porque assim, a ideia não é prescrever, até porque nós temos nutricionistas esportivas no nosso programa que cumprem esse papel com os nossos alunos, né? O que a gente traz aqui são coisas que a gente vê elas aplicando com os nossos próprios alunos. Sim, né? Então, isso, mas então é um ponto-chave, horário. Coloque horário na sua... Vamos passar então a gente tem mais 3 pontos aqui. E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Importantíssima. Esse próximo é um dos mais importantes e no final a gente vai passar um escopo geral de como que deveria ser uma alimentação simples, né? Vamos dar esses exemplos e encaixar tudo isso. Como é que seria uma rotina com base nesses 7 hábitos? Como é que seria uma rotina desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Então, como é que você coloca na tua rotina esses 7 hábitos da hora que acorda, da hora que vai... A gente vai colocar esse exemplo pra você aqui no final. Boa. Próximo. Cortar a adição de açúcar e sal. Muito importante, né, gente? E isso aqui já entra num ponto que o pessoal já pensa fala sal, já pensa no sal marinho, sal branco, que vai na refeição. E já... Esse sal do Himalaia, não sei da onde. Tem muita coisa que tem sal. Gente, exatamente, gente. É um ponto aqui que a gente até citou ali em relação, tu falou dos embutidos, né, dos processados, aquilo ali também é rico em sal, né? Total. O peito de peru, o mortadela e um etc. bacon processado, meu, por sal, um bacon processado, né? Aquele bacon ainda raiz lá de Minas, aquele que só em Minas tem. Que só em Minas, aquele bacon raizão ali que, meu, fresco, aquele bacon é bom, até uma gordura boa, proteína boa. Mas esse bacon do supermercado embalado e tudo, aquilo lá é muito... Puro sal, puro processo, enfim. E esses salgadinhos, né? Principalmente o pessoal que cozinha aí tem mania de usar aqueles temperos prontos. Nossa! Gente, então assim, cortar a adição de açúcar e sal. O que seria esse açúcar e esse sal, né? O Caio já deu exemplo ali de cafezinho. Cafezinho com açúcar, pelo amor de Deus, gente. No suco também. No suco, pelo amor de Deus. É um paladar infantil que as pessoas têm. Exato. É um paladar infantil. Eu não consigo. Como assim não consegue? Não consegue. Então, sabe? Tipo, a pessoa já se coloca num ponto de não consigo, de é ruim, só que ela não supera a barreira do contraste. Tem a barreira do contraste. O que é a barreira do contraste? Ontem, no TIFF, né? A barreira do contraste é assim. A primeira vez que você experimenta algo que, digamos, é muito diferente daquilo que seu paladar está acostumado, dá um contraste muito negativo. Sim. Então, tá acostumado a tomar café com açúcar. A primeira vez que você molha o bico num café sem açúcar, né? Você toma com açúcar assim, meu Deus, parece que tem até arrepio, né? Você fala, nossa, que negócio ruim. Ou seja, de 0 a 10, em termos de ruim, né? É 10 na tua percepção. Na tua percepção de ruim, é 10. Na percepção de amargor, é de 0 a 10, é 10. Agora, numa segunda tentativa, ainda vai ficar ruim. Talvez fique 10. Na terceira, talvez ainda fique 10. Numa quarta, talvez fique 9. Sim. E, de repente, numa quinta, 9. Sexta, 9. E depois 8. E depois 6. Vai chegar um momento que esse contraste vai mudando. Isso chama uma adaptação que o nosso paladar tem. E todo mundo tem. Não é assim, eu não consigo. Não, o seu paladar é assim como o meu. Ele também é adaptável. Então, aos poucos, esse contraste vai mudando ao ponto de você inverter. E as pessoas, gente, acreditem, isso se inverte. Eu inverti o meu. O meu nós, né? Nós aqui. A gente tem exemplo sobre Ou seja, café super doce. O que é inverter? Hoje, quando eu tomo um café doce, me dá um arrepio horrível. De tipo assim, como se fosse lá quando você mudou o seu paladar ali do... Exato. E não quer dizer que eu não gosto de doce. Eu gosto de sorvete, eu gosto de chocolate. Mas o café doce pra mim não serve mais. Eu tenho prazer em tomar um café amargo. Porque o meu paladar inverteu. Sim. Isso em relação a suco, em relação a tudo isso. Né? Então, as pessoas ficam muito presas em relação ao paladar, porque a gente não nasce sabendo o que é bom, o que é ruim. Gente. A gente vai aprendendo no decorrer da vida. Nossa, inclusive se você tem um filho e fica dando coquinha pra ele, não faça isso. Quando eu vejo um pai dando coquinha pra uma criança, um bebê dando coca pra criança, eu falo, gente, pelo amor de Deus, pra quê? Tadinho, tem que dar. Não, quem sente essa necessidade é você, seu imenso. Eu falo, é igual o rapaz que eu sigo, né? O madeirite que eu sigo na internet. Quem sente essa necessidade é você, não é a criança, não. A criança não tem, nem sabe o que é isso. Não sabe, exato. Você tá criando esse hábito na criança antes mesmo dela, né, poder ter essa... E é sair realmente não consigo, eu não gosto. Eu vou pôr só uma adoçante. Gente, adoçante é pior, viu? Cuidado com os adoçantes aí. Exato. Mas assim, se submeter, falar, se eu quero, não, eu vou fazer, eu sou adulto, eu tenho noção isso.
se eu tirar o açúcar é bom pra mim. Então eu vou, com o tempo, vai adaptando, né? Assim como a água. Sim. Sim. E aí, a gente pode entrar também falando sobre o sal, né? Uhum. Sal aí, a gente... mas como assim vou fazer uma carne sem sal? Temperos naturais, existem temperos naturais aí Sim. ótimos pra poder dar o sabor que você precisa pra carne, pra Tudo. Tem salada, Então, vários, assim... alho, orégano, cheiro verde, pimenta e, Tem muitos temperos muito naturais. tempero natural. E pra quem tá ouvindo e achar, nossa, que radical isso, mas assim, só de você cortar os temperos prontos que você já é um tem, start também. e usar só o sal Não. e menos quantidade. Só o sal, viu? O sal com os temperos naturais, não aqueles, não sei se pode Aqueles falar temperos marca, prontos. porque tem bastante. Aham. Cuidado com isso, que Sim. isso só ilude. E aqueles tabletezinhos lá, aquilo lá, tabletezinho. E a gente tá falando aqui sobre hábito, né? Tipo, hábitos simples. Exatamente. Então, tipo assim, a gente não tá falando pra você cortar carboidrato, Isso. você fazer dieta restritiva. A gente tá falando coisas simples que se você mudar essas coisas simples, vai fazer total diferença. Você vai conseguir emagrecer com isso. Só com essas coisas simples. Aí, é difícil. Pô, se isso for difícil, você não consegue vencer o sal, meu Deus do céu, Sim. tá complicada a coisa. Então, assim, é a pessoa que espera ser emagrecida. Uhum. É a pessoa que não quer emagrecer. Sim. Ela quer ser emagrecida. Então, é simples, tá? Tem um processo de aprendizagem do paladar? Tem. Mas é algo que não demora muito, ele aprende. Uhum. Né? É adaptável, né? É adaptável. Vamos passar para o próximo Vamos lá. ponto, que meio que os outros 2 pontos finais, eles se interligam antes da gente passar ali uma rotina ideal para a pessoa de Sim. começo ao fim. Sim. Os 2 pontos finais, eles se interligam. Por quê? Os 2 pontos finais são o seguinte. Os dois hábitos, Os né? 2 hábitos finais, né? Deitar 1 hora mais cedo do que a habitual, ou seja, para você ganhar 1 hora de sono, porque é extremamente importante para o seu processo metabólico, para o seu processo de emagrecimento e tudo. E, juntamente a isso, começar a calcular a sua última refeição para 2 horas antes de você dormir. Exemplo prático. Eu vou dormir, geralmente, 11 horas é a hora que eu deito para dormir. Ou seja, o seu jantar deveria ser até às 9. Uhum. O ideal. Pra você não dormir com aquela sensação que tá muito pesado, para você fazer uma boa digestão e tudo. Então, eu vou deitar à meia-noite. Então, até às 10 é razoável você jantar. Vou deitar às 10, até às 8 é razoável. E se você tem o hábito, aqui eu quero colocar um desafiozinho. Se você tem o hábito de deitar às 11, você vai tentar se organizar para deitar às 10. Se você tem o hábito de deitar meia-noite, você vai se organizar para deitar às 11, 1 horinha mais cedo. Mas, cara, por quê? O que isso tem a ver com o meu resultado? Sono, gente, é algo que regula metabolismo. E se tem uma coisa tão importante quanto alimentação mais saudável, exercício físico, é o sono. É um tripé que parece clichê, né? Mas sono, tá, é igual a água, né? Sei que tem que dormir, tá, sabe, mas não faz. Então, assim, se fizer, você vai colher os benefícios disso, porque o dia seguinte você vai ficar mais produtivo, você vai estar com o metabolismo mais ativo, mais acelerado, você vai conseguir até ganhar massa muscular de maneira mais simples, mesmo que você, enfim, não treine para isso, você vai ter uma preservação maior da sua massa muscular, sua atividade mental fica melhor, enfim, seu desempenho é outro, né? Mas pode considerar aí pontos aí desses últimos 2 aí pra gente. Mas é aquilo, gente. É pra deitar, mas pra dormir, tá? Se você tem costume de ficar no celular até as horas ali, se você gosta de ficar, né, se atualizando, então deita 2 horas mais cedo. Você fica 1 hora se atualizando, Sim. você desliga o celular, porque é muito comum hoje em dia, o pessoal, né, vai pra Sim. cama e se perde. Já aconteceu muito isso comigo antigamente, quando eu não me regrava. Você deita, até deita cedo, né? Deita 9h30, 10 horas, vai dormir meia-noite, 1 hora, porque ficou lá, mexendo. Sim. E aquilo é viciante, né? Ficar deslizando o dedo é viciante. Você acaba não dormindo. Então, busque, sei lá, faz uma leitura de um livro. Rapidinho tu dorme. Exato. Rapidinho, né? 3 páginas tu dormindo. Exatamente. Evitar luzes, né? Exatamente. Começar a baixar luzes, né? O quarto é mais apagado, mais escurinho, de preferência luz amarela, ao invés de luz branca, né? Luz do Aquela quarto luz tem que azul, ser... né? Tem uma luz azul também que... Luz do quarto é luz amarela, luz azul, luz branca, ela desperta, né? Como se A tela, né? a tela do celular é branca, televisão, luz branca, evitar ver filme de ação à noite, Sim. tudo isso te deixa Te deixa acelerado, né? acelerado, né? Então faz você dormir mal, que gera uma consequência, uma cascata negativa, né? Então O bom sono te regenera, né? Ele te faz Sim. acordar bem. Você pode até, às vezes, dormir ali. Por exemplo, você falou do filme, isso já aconteceu comigo. Eu antes, até que fui dormir cedo, mas assisti um filme de suspense antes.
Nossa, meu Deus, eu dormi, tipo, 9 horas da noite, assim, até amanhã, mas eu acordei ruim, porque eu tive muito pesadelo à noite, tive uma noite muito agitada. Sim. Acabei Sim. que não Você não atingiu aquele nível profundo do sono. Profundo do sono, exatamente. Existem vários níveis do sono, né? Tem um nível mais superficial, um nível mais profundo. O sono reparador, ele precisa passar por todos os estágios, tem um tempo certo. E às vezes você dormiu. Eu até dormi, mas você acorda cansado, né? Quem nunca? Nossa. Dormi a noite inteira, entre aspas, mas acordei cansado. Provavelmente a qualidade do sono não foi legal, né? Inclusive, Exato. a gente pode depois trazer um especialista até pra falar sobre esse ponto. Exato. Inclusive, eu escutei um podcast esse tempo atrás falando sobre isso, né? Às vezes tem alguma reação do seu corpo também que tá errada por conta dos seus hábitos, que faz com que o teu sono não esteja de qualidade. Você acordar cansado é um problema. Tem alguma coisa errada aí. Aí a gente pode estar falando até sobre esses hábitos. Refeição aqui Exato. também, né? Se a pessoa comer uma comida mais pesada ali, já vai deitar. O intestino não vai regular bem, vai dormir super mal. Falamos de 7 hábitos e agora a gente vai pra parte do ouro ali. Vamos tentar juntar tudo isso e trazer aqui uma rotina de uma pessoa que vai acordar e deitar, certo? Então amanhã a pessoa tá ouvindo a gente hoje em algum momento, pode ser que seja à noite, pode ser que seja de tarde, de manhãzinha. Mas vamos pegar aqui, de agora até o final. Vamos pegar essa rotina linkando tudo isso. Como é que seria isso? Vamos lá. A pessoa acordou. Nem colocamos aqui, mas o acordar, inclusive, aqui é um hábito extra, uma informação extra. O acordar até as 8 horas da manhã seria o máximo. Ou seja, se você acorda mais tarde do que isso, você já está comprometendo. Alguma coisa está errada no seu organismo. Então, até as 8 é o ideal, ok? Entre 6 da manhã e 8 da manhã é o ideal. Não, mas eu acordo às 5. Tudo bem, às vezes é uma questão de trabalho e tudo. Mas entre 6 e 8, digamos que é o horário ok para se acordar, né? Acordou. O que a pessoa vai fazer na hora do café da manhã? Primeira dica que ela vai tentar seguir aqui. Em relação... primeiro, água. Ela vai tomar um copo d'água. Acordou, tomou um copo d'água. Ela vai pro café da manhã ou ela pode até ela pode escolher. Eu vou tomar um café da manhã e depois ir pro meu 5 minutinhos de exercício. Ou eu vou tomar um copo d'água e ir pros 5 minutinhos de exercício. Depois eu vou tomar um café da manhã. Essa ordem ela pode mexer, não tem problema. Então, digamos, foi lá, fez a sua caminhada forte ou fez, de alguma forma, algum exercício em casa de 5 minutos. Pode ser algo bem simples mesmo, desde que tire ela da normalidade, ou seja, a frequência cardíaca tem que estar alterada nesses 5 minutos de alguma forma. 5 minutinhos ali de esforço, vai na academia, faz alguma coisa, né? No mínimo 5 minutos. E na hora que for se alimentar, exemplo simples de refeição. Meio mamãozinho, um carboidrato legal que vai ajudar até no intestino. Uma colherzinha de aveia, 2 a 4 ovinhos, mais uma colherzinha de queijo cottage. Ou, se você não gosta do cottage ou não acha o cottage, compra ali um queijinho magro. Simples. Outros exemplos de café da manhã que vocês praticam aí, só para a pessoa ter um norte, de cafezinho simples proteico. Esse que eu dei, básico proteico. Outros. Como eu falei que eu tô na semana do frango, né? Eu faço uma tapioquinha básica ali e coloco o frango desfiado, que eu tempero. Aí o frango desfiado ali e tomo ali com o meu café sem açúcar e o mamão. Eu faço essa básica ali. Tá comendo um franguinho de manhã. Exatamente. Agora, quanto de frango você coloca? Então, a pessoa vai colocar 2 fiapos de frango lá e vai falar assim, Douglas, que eu tô seguindo aqui, 2 fiapos. Aí vai ver, tem 2 fiapos de frango na Não, eu tô colocando de 40 a 60 gramas. Você pesa, então. No meu caso. Mas vamos supor ali uma pessoa, pra ter uma noção, desfiado. Você coloca umas 4 a 5 colheres bem cheias, aquelas colheres comuns, de frango desfiado. Bem cheia. Boa, beleza. E aí, depois desse café da manhã, já pode tomar um copão d'água aí, pra poder... Já ir batendo ao longo do dia. E se fez atividade, os 5 minutinhos de exercício, tomar antes, durante e depois. Exato. Antes, durante e depois. Ali um copinho d'água pelo menos. Ou seja, já estamos trazendo pra você aqui. Enchendo o teu balãozinho de água. Enchendo o teu balãozinho da água, já estamos dando as diquinhas tudo junto. Aí o que acontece? Se você tomou esse café da manhã às 8 horas da manhã, um exemplo, e você vai almoçar, por exemplo, meio-dia, ou seja, 4 horas depois, o ideal é que no meio-dia, ou seja, 10 horas da manhã, você faça um mínimo lanchinho. Nesse lanchinho, o que você poderia colocar aí? Você poderia colocar uma bananinha, 2, 3 castanhas e uma dose de whey protein, por exemplo. Ou meia dose de whey. Ou meia dose de whey. Isso. Assim.
Ou um iogurte natural. Iogurte natural Aquele com de meia 2 dose. ingredientes, gente. Com meia dose de... exato, com 2 ingredientes, pelo amor de Deus. Porque tem vários iogurtezinhos. Não é esses iogurte, não é da NET, né? Não. É olhar no... aquele olhar natural. iogurte natural, aquele bem simples. E aí, pra não ficar sem graça, você põe meia dose de whey. Tem whey de vários sabores. Morango, baunilha, chocolate. Toma ali meia dosinha ali. Ou seja... Tá legal ali, poxa, proteína, um carboidratozinho ali, pica uma bananinha ou uma maçã, Sim. come ali. Uma aveia também. Uma aveia. Fica legal. Olha que bacana, lanchinho simples ali vai te manter saciado. Quando chegar meio-dia, você nem vai estar com fome, tanta fome, né? Sim. Você vai, claro, tá com Você não fome. precisa estar com fome também. Se você tá com fome loucamente. demais, tá alguma coisa errada. Então, assim, é aquela fome, mas que não tá te matando ali. E aí, na hora do almoço, pô, saladinha pode ser à vontade. Mete a saladinha à vontade. O prato ali, um arroz ou uma batata, ou até mesmo um pouquinho de macarrão. Não tem problema. Um punhadinho. Né? Ou seja, uma fonte de carboidrato. Pode ser um pouquinho de arroz, olha só que louco, né? Mas poderia ser um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata, um pouquinho de macarrão. Ou seja, pode comer macarrão, batata e arroz do mesmo... Pode, desde que tenha uma quantidade ok, dividido. Ah, não, eu vou comer só um. Então, pode aumentar a quantidade. Só de arroz, só de batata, só de macarrão. Ou mandioca, ou inhame, alguma coisa assim. Uma raiz, né? As raízes são sempre mais saudáveis. E aí você coloca ali a proteína. Lembra da palma da mão? Um bife do tamanho da palma da mão. De frango, de peixe... Ou, se for carne moída, aquela colher grande lá, pelo menos umas 2, 3 daquela bem forte, bem no prato ali. Procurar cozinhar um brócolizinho, se tiver um brócolis. Um legumezinho. Uma cenoura cozida, que ajuda também. Perfeito, perfeito. Boa. E aí, o que acontece? Olha, vamos simplificar. A gente foi até a 3ª refeição do dia. Sabia que dá pra simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, replicar essa refeição na parte da tarde? Sim. Olha que simples. Sim. Então, ou seja, entre o almoço e o seu jantar, você poderia embutir ali o mesmo lanchinho que você fez ali na meia da manhã, você pode embutir o mesmo lanchinho. Ali à tarde, Você exato. pode. E à noite, mesma coisa que você comeu na hora do almoço, pode ser. Você pode variar. Ah, na hora do almoço você foi frango. À noite você comeu peixe. Ah, não, eu não ligo de comer frango de novo. Então come frango de novo, não tem problema. Eu comi macarrão de manhã. De manhã não, na hora do almoço. À noite come a batata. Não, Eu quero fazer um omelete, que é mais rápido, mais simples. Pode fazer um Não omelete. precisa cortar o carboidrato à noite. Não precisa cortar o carboidrato. Exatamente. Só precisa dosar ele. Dosar, exato. Você não precisa comer. Vai comer um prato cheio de macarrão, uma pratada. Não precisa, mas o carboidrato não precisa, definitivamente. Não precisa. Ele não vai te engordar mais. É Porque isso que tem você que ficar comeu claro. depois das 6, não é? Isso Não é isso. Isso é mito. Não existe. As pessoas É têm mito. isso. Ah, mas é que menina não janta. Aí você vai falar igual minha tia de Minas. Menina nem janta, sabe? Não tenho hábito. Eu como só uma bolachinha cream cracker. Com um cafezinho. Com um cafezinho. As pessoas têm mania de associar. É que eu não gosto, porque a comida... As pessoas falam, jantar à noite é pesado. As pessoas acham que jantar à noite é pesado pra ela. Por quê? Porque o prato de comida pesa mais do que a bolachinha. Só que não tem a ver com o peso da comida, tem a ver com o nutriente que aquilo fornece. Então vai te emagrecer mais comer um prato de comida do que um pacotinho, ou que seja até 3 bolachinhas dessas, entre aspas, fitness. Sim. O prato de comida vai te emagrecer mais do que essa bolachinha. Primeiro, por conta de nutrientes. Segundo, por conta de você gerar catabolismo. Se você come só a bolachinha, não tem proteína, não tem nutriente ali, você cataboliza, Pira. o seu corpo perde qualidade, velocidade metabólica, você vai ter cada vez mais dificuldade de emagrecer, você vai engordar com cada vez mais facilidade, vira só uma cascata negativa. Sim. Então, ó, falamos disso aí. E aí o que acontece? Você vai começar a apagar as luzes ali 1 hora mais cedo para tentar dormir 1 hora mais cedo, né? Vai se deitar um pouquinho mais cedo. E o teu jantar sempre 2 horas antes da refeição final. E lembrando, se você faz o próprio preparo da comida, o que você vai fazer? Você vai lembrar de tirar essas adições de sal, açúcar e tudo o resto. E tentar bater a quantidade de água pelo menos até 7 horas da noite, né? Isso. Pra você não ter, pra você Boa. não precisar ficar levantando à noite pra fazer isso. Exatamente. Toma muita água após das 7, o período que você vai deitar vai ser ruim, você vai ficar levantando pra urinar. Total. Então Olha é só, horrível. com esses 7 hábitos que a gente acabou de dar, é uma dica aqui, que às vezes na tua cabeça pode parecer, nossa, mas com isso eu vou fazer só isso. Eu garanto pra você, se você usar só isso aqui, você já vai começar a ver um Experimenta resultado uma brutal. semana pra ver. Uma semana. Uma semaninha você vai ver como é que você vai sentir melhor nisso aqui. Boa. Com Ah, certeza. e aquele docinho e tal. Não, você vai cortar pelo menos uma semaninha. Você vai cortar. Você vai fazer isso com essa estratégia aí aqui, primeiro, você não vai passar fome. Você vai dormir melhor.
você vai ficar com menos vontade de comer doce. Não quer dizer que você não vai ter, você pode ter, até porque se você tá acostumado a comer todo dia, você vai ter uma abstinênciazinha. Mas essa vontade vai ser cada vez mais diminuída. E só nesse processo aqui, ao longo de 15 dias, 20 dias, você vai começar a ver uma diferença na balança, no seu percentual de gordura e tudo mais. E dali pra frente é começar, é o que eu disse, pô... Passar o nível, né? Passei o nível. Agora eu vou pensar em fazer uma musculação. E aí, quem sabe, a gente pode te ajudar no personal online. Sim. Ou vou entrar no... Aí você vai ter assessoria de nutricionista. Aí vai começar a mudar de fase. Né? Mudar Mas de fase. essa aqui é a tua fase inicial, tá? Boa. E eu quero que você que tá ouvindo aqui a gente, então, se isso aqui te ajudou, né? Eu quero primeiro que você curta, né? Se inscreve aqui no nosso canal, que é super importante. Segue a gente nas redes sociais, que é Caio Signoretti, no Instagram, no TikTok. E detalhe, deixe o seu comentário do que você achou. A tua opinião sobre esse podcast aqui é muito importante, né? Coloca aqui o que você achou, se realmente te ajudou, se não ajudou. E outra, muitas pessoas, assim como você, precisariam estar ouvindo isso aqui. Então, poxa, compartilha esse link com um grupo da família, grupo de amigos. Repasse isso aqui. É uma maneira de você nos ajudar a atingir Chama outra mais pessoa pra o fazer dedo contigo, né? O esse dedo não desafio. cai, tá, gente? Se fizer isso, pode fazer. Exato. Aperta o Convida botão do alguém like. pra fazer com você esse desafio de Exato. mudança, de sair dessa 7 dias fazendo isso com 7 hábitos. 7 hábitos. Poxa, Já faz sentido. convida alguém pra fazer Convida isso. alguém e faz um Depois desafio. Exato, faz um desafio. Depois vem comentar aqui pra gente o que você achou Exatamente. disso, como que Bacana. foi a sua mudança aí, pra gente poder recolher esse feedback. Exato. E esse Muito foi bom, o pessoal. podcast de hoje. Os 7 hábitos que vão te fazer emagrecer. Boa. bom. Valeu, Muito obrigada pessoal. pelo papo, viu, gente? Valeu pela Até o participação. Um abraço, um beijo, Até tchau. o próximo.